Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma entrevista. Hoje eu tenho uma convidada tarjada. Ela é a Gabi e a história dela se divide em duas partes. Nós vamos começar lá nos Estados Unidos, inclusive ela ainda está lá, né? Com um turco. Ela namorou um turco por um tempo, um turco afegão. Ela vai falar um pouco desse relacionamento, como foi, né? A experiência. Ela quer compartilhar essa parte da vida dela com vocês. A outra metade da história é da vida dela atual. Ela é esposa de um militar americano que serve na guerra, na linha de frente, e guerreia contra coisa muito pesada, tá? E ela quer deixar um recado para vocês. Então é isso aí, vamos dar uma boa tarde para ela. Tudo bem, Gabi? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Como eu já te disse antes, parece que eu estou assistindo um vídeo seu. Da Tarja, né, querida? É uma pena. Gente, é o seguinte, a Tarja, ela falou, Dani, eu não tenho problema nenhum de mostrar a minha identidade, mas o marido dela tem uma profissão que precisa de confidencialidade, né? Nós não podemos colocar a dona Gabriela aqui em jogo desse jeito, não, tá? Então, minha querida, conta pra gente, volta lá no turco afegão. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vim por um intercâmbio, eu queria aprender inglês e voltar. Eu tinha minha vida toda preparada no Brasil, eu já tinha passado num concurso público, já estava toda estruturada. Nunca nem passou pela minha cabeça que eu ia morar nos Estados Unidos. Eu vi meus amigos sempre mexendo em site de relacionamento. E porque eu precisava treinar muito a minha escrita, minha fala também, mas a fala eu tinha outras pessoas para praticar. Eu precisava muito aprender a escrita, eu estava tendo bastante dificuldade. Então eu pensei, por que não entrar nesse site de namoro? Eu não vou conhecer ninguém, não tô lá para isso, mas quem mais disposto para me ajudar a conhecer o inglês do que alguém com segundas intenções, né? Então, Você não pensou em fazer um curso de inglês? eu fazia, só que o meu curso de inglês, como é que eu posso explicar? Era bem formal. Honestamente, eu não aprendia muito. Hoje eu consigo entender que é porque eu sou muito melhor aprendendo na prática do que na teoria. E a gente começou a conversar muito. Hum. Mais diferente de muitas histórias que eu vejo por aqui, eu não estava procurando um turco, eu não estava procurando um namorado. Depois de muita conversa, a gente entrou no Skype. Ele era a pessoa da foto, muito bonito, muito um físico muito atraente, não posso mentir. E eu falei, ok. Eu fiz todo um esquema de segurança, eu não saí do nada. Eu encontrei com ele no restaurante que a gente ia jantar, eu não deixei ele me buscar na minha casa. Eu peguei o telefone dele, dei para os meus amigos e falei assim: olha, eu vou sair com ele tal dia, tal hora. Se eu não te ligar até tal hora, você chama a polícia e essas são as informações que eu tenho: telefone dele, foto dele. Quando eu cheguei lá, que eu vi o carro dele, eu falei o modelo do carro, a cor e a placa, eu dei para os meus amigos como medida de segurança. E foi super legal. Nossa, mas a gente clicou assim, sabe? A conversa fluiu, meu inglês não era tão bom. Hoje eu fico pensando como que a gente conseguia se comunicar muito legal, respeitador. A conversa fluiu, ele tinha papo, e assim, ele não me levava em restaurante perrapado, não que eu me importe com isso, mas isso mostra que pelo menos um esforço foi feito, assim, né? Tipo, não vou te pagar um McDonald's para querer uma segunda intenção com você. Ele fazia o que aí? Nessa época, ele era um terceirizado do governo ajudando o exército com tradução. Tá, legal. Isso. Ele falava 6 idiomas. Não duvido. Eles são feras, eles são Muito. feras. O que eu não entendia antes, que ele falava que ele era turco, ele nasceu na Turquia, mas ele falava que ele era afegão. Aí eu, tipo assim, oi? Hoje eu consigo entender. Ele nasceu na Turquia, mas a família dele, a origem dele, a descendência dele é do Afeganistão. Ele é afegão. Ele é afegão. Uhum, Com passaporte exatamente. turco. Tá. Pois é, tá. Ele é afegão. Então, vamos colocar. É, turco-afegão, né? Às vezes vai sair turco, às vezes vai sair É afegão, mas tá, normal, tá tudo aqui em normal. família. Nosso segundo encontro, a gente passou a noite inteira no carro. Depois de jantar e tal, a gente. Aí eu já deixei ele me buscar na minha casa. E a gente passou a noite inteira no carro, não fazendo nada, conversando, de tão bom que era o papo. Então,
falando da cultura. Aí ele falou, ele fez faculdade na Índia, ele é viajado, ele já viajou o mundo. Ele é muito viajado. Então, assim, não é, como você diz, aquele pé rapado, agachado, segurando O cigarrinho, jacu sabe? agachado? Ele não Não, era de um jacu jeito nenhum, agachado. de jeito Gostamos nenhum. quando eles não É uma estão pessoa, agachados, não é uma é? pessoa estudada, ele, né, tem os documentos dele americanos também e tal. E uma vez ele falou assim, vamos pegar um hotel pra gente ficar mais confortável, né, do que ficar no carro. Mas a gente não fazia, não esquentava no carro não, tá? Sendo bem aberta. Mas ele falou assim, eu falei, ok, tá bom. Na próxima vez que a gente saiu, a mesma coisa. A gente foi num restaurante bem legal, que tinha mesas de sinuca. E depois ele falou, vamos ficar no hotel de novo? Vamos. E eu achava assim, que era porque era mais conveniente. Era mais perto da onde eu morava e da onde ele morava, para ele me deixar em casa e depois ir para casa dele, né? E também porque já estava ali, né? Vamos pegar alguma coisa aqui perto. Só que aí foram passando os encontros e eu percebi que ele só me levava em hotel. E eu comecei a ficar muito desconfortável, porque eu sou moça de respeito, eu sou menina de família, não é assim que funcionam as coisas para mim. Eu sempre namorei, assim, eu nunca fui de ficar, de não ter nada sério. Eu sempre tive um foco de que eu quero namorar com um objetivo final, né? E aí eu comecei a perguntar, por que você não me leva para sua casa? Aí ele começou a entrar mais fundo um pouco sobre os detalhes da cultura dele. Então, ele falou que os pais dele moram com ele e que esse é um dos motivos. Entendível. Hoje, aí volta, né? Hoje, na minha percepção, na minha perspectiva, eu entendo muito mais do que eu entendia antes. Ele falava muito sobre a religião dele, eu falava sobre a minha. Ele é muçulmano e eu sou cristã. E eu era muito envolvida no Brasil com missões e tal. E aí eu comecei a falar, olha, mas como assim que você não pode me levar na sua casa para me apresentar para os seus pais? Eu sou menina direita, eu não sou qualquer uma, eu tenho o meu valor e eu sei o meu valor. E ele falou, é porque a minha cultura é diferente, é porque, né, as coisas não funcionam assim. E aí conversa vai, conversa vem, encontro vai, encontro vem. E numa dessas ele falou que os pais dele queriam que ele casasse, que ele já estava, né, já estava ficando velho, mas que ele tinha responsabilidade dos pais dele, que os pais dele, mesmo quando ele casasse, continuariam morando com ele. Uhum. E ele mencionou que ele casaria com uma menina da cultura dele. Eu falei, então peraí, eu tô perdendo meu tempo aqui? Não, eu sei que ele gostava de mim do jeito que eu gostava dele. Só que ele sabia de uma coisa que eu não sabia, que era que a gente nunca ia poder estar junto, nem se os dois quisessem. Quando é que você descobriu que você era a mulher invisível, que você não existia para os pais dele? Eu comecei a confrontar ele assim, quando eu diria assim, na quarta vez que a gente foi para um hotel, aí eu comecei a pensar, o que tem de errado? Eu conversava com meus amigos, eles falavam, não, ele tem uma esposa, ele é casado, é por isso que ele não te leva na casa dele. Mas porque eles também não sabiam a parte cultural dele, né? Eu sei que ele não era casado, ele não é casado, só que ele morava com os pais. Então, uma vez ele chegou a falar, a gente era bem honesto um com o outro, ele chegou a falar comigo, eu tenho que casar com uma menina da minha cultura. Eu não posso casar com você. Eu falei, então, peraí. Então você está dizendo que a menina da sua cultura é valorosa e é para casar, e eu não sou uma pessoa para casar. E assim, eu não gosto de me expor muito, mas eu perdi a minha virgindade com ele. Então eu não era uma, sabe, uma vivida. Não que cada um faz o que quer da vida, mas não é como se eu não tivesse o que precisava na minha cabeça, sabe? E eu falei, então eu tô aqui só por diversão? E ele falou, não, eu gosto muito de você, muito mesmo, mas você não entende, mas nunca a gente vai poder estar junto. E hoje eu consigo entender, eu consigo olhar para trás e ver que ele realmente gostava de mim, só que ele sabia e eu não sabia. Eu achava que, nunca achei que eu fosse mudar a cultura dele, mas eu achava que eu ia provar quem eu era, porque eu sabia quem eu era. Então eu ia provar quem eu era para ele e ele ia entender e isso ia mudar alguma coisa. Só que
Hoje eu vejo que quem eu sou não importa para a cultura deles. Você pode ser a mulher mais virtuosa do mundo, isso não importa. Você Não nasceu no lugar interessa. errado para eles, Uhum, entendeu? E não leva nem isso pro exatamente. lado pessoal, não. É uma coisa que não deveria. Infelizmente, ele se aproveitou de você ali, você sabendo menos, né? Eles Mas realmente. assim, Eles vão para o Ocidente e deita e rola com as ocidentais eu não sei e se vão ele e se. se casam com as turcas, com as afegãs. É isso que acontece Uhum. massivamente. Não sempre, né? Claro, mas isso é o que acontece. Eu acho que a intenção inicial dele era se aproveitar de mim, assim, né? Ter o que ele precisa lá fisicamente e já. Só que eu acho que com o passar do tempo, desenvolveu um sentimento muito mais do que só físico, muito mais que só atração. E ele sabia que a gente não ia poder ter nada. Então a gente viveu um dilema. Então chegou um ponto que eu sabia que a gente não ia poder estar junto. A gente não ia. Não que a gente não ia poder estar junto, que a gente não teria um futuro. Você gostava dele? Gostava. Não vou Ah, falar amar, apaixonada? mas eu gostava. Tá, Aham. apaixonada já. Porque a gente se dava muito bem. E eu sei que ele também gostava muito de mim. Ele já falou uma vez que ele me amava. Só Ó, que ele sabia que não ia dar certo. Então chegou um ponto que eu sabia que a gente não ia para frente, porque ele nunca mentiu para mim, ele nunca me prometeu me levar na casa dele, ele nunca me prometeu casar com ele, ele nunca me prometeu nada disso. Então eu hum, também não posso culpar ele, porque ele uhum. foi honesto comigo, ele falou: "Não posso casar com você, eu tenho que casar com uma das minhas. Você, eu só posso ter isso daqui." Ele nunca me enganou. Então eu não posso culpá-lo tanto assim, né, também. Ninguém E escolhe a você, cultura que a gente nasceu. e você desistiu rapidinho? Quando ele te veio com essa bomba aí, não vai dar em nada, você pegou e falou, ah, então tá, tchau. Você desapegou Ai, rápido? Porque tem gente que fica não, macerando não, aquilo, fazendo não. cenários, monta-se cenários. Coisa muito triste. Você não. Você falou, não, quer saber? Então vou embora. Não foi tão fácil assim. Eu sabia que a gente não ia para frente e ele sabia, só que a gente se gostava. Então a gente estava juntos, sabendo que a gente queria aproveitar aquele momento e que não ia para frente. Então não tinha expectativa, não tinha nada de além da companhia um do outro. Depois que eu descobri que a gente não ia poder ficar junto, eu também não vou desperdiçar minha chance de conhecer alguém legal. Tá. Então a gente se encontrava, nem sempre era para ir para um hotel e fazer o que, né, todo mundo já sabe, mas mesmo assim para curtir a companhia um do outro, para conhecer mais a cultura, ele me levava em restaurantes típicos. Você fala que não gosta da carne, eu adoro, Não, mas principalmente o vocês comem a carne cordeiro. daí, meu bem. Uma carne, Não, um mas boi é era, daí. oh, mas não sei. Ele me introduziu a comida indiana, Eu a já comi comida kebab na árabe. Alemanha. Eu já comi kebab na Alemanha. O Uhum. gosto é diferente, porque o pasto é diferente, né? O negócio é o que Oh, alimenta o entendi. boi, é o que alimenta o boi, o Acha... pasto, o oh. confinamento, Achava que gente. era mais pelo tempero. Não, nada a ver com tempero. Você Isso. investiu nesse relacionamento também, né? Você fez um bolo de aniversário para ele, Eu como não, é que foi? eu não sei se era investir, mas eu gostava dele. É muito da minha personalidade de fazer pelos outros o que eu gostaria que fizessem para mim. Então, no aniversário dele, a gente se encontrou no hotel. Eu cozinhei uma Igual comida. amante, né, menino? Eu tava falando isso com a garota, com a Carol, que vocês parecem amantes, né? Ninguém sabe. Muito A gente difícil, tá? saía em lugares públicos. Eu conheci Não, alguns mas amigos saem. dele. A família e amigos não conhecem. Eles Uhum. fazem vista grossa para o que você está fazendo, eles até fazem vista grossa, mas perto da família não chega. É amante mesmo. Ué, é o quê? É É. amante, né? E eu confrontava ele com isso, sabe? Eu falava, eu sou menina para se apresentar para os pais, sabe? Eu não quero me sujeitar a isso. Ele me apresentou para alguns amigos, sim, para os melhores amigos dele de infância, mas era bem velado quanto à família. E não só a família não sabia de mim, mas eu sentia que ele tentava privar essas informações da família dele para mim também. E quando ele Vocês não falava, estavam num relacionamento, né, dona não, Gabriela? Você sabe, você não estava num só que relacionamento. eu nunca Você fui com ele prometida um estava. relacionamento. Maravilha, mas às vezes não é. Esse é que é o negócio, Gabi. Eu acho que eles deixam bem claro, às vezes por ações, eles deixam bem claro ali que o negócio não vai render, não vai, não dá.
Tem gente que insiste, tem gente que pula fora igual você fez, né? Rapidinho, mais ou menos Uhum. rapidinho ali. Deixa eu te contar. E ele Enfim, ficou mas aí emocionado com o bolo? eu fiz, na verdade, uma comida brasileira, só que eu usei chicken halal, que é permitido lá para o muçulmano. Comprei um bolinho assim, nada que eu não faria para qualquer pessoa, assim, nem precisa ser tão amigo meu, sabe? Eu sou assim. E escrevi um cartão para ele. Ele falou: "Olha, foi tão especial para mim que você não faz ideia. Ninguém nunca fez tanto esforço para celebrar meu aniversário igual você fez. E eu nunca vou esquecer disso. E eu sei que ele nunca vai esquecer disso. E no meu aniversário também, ele comprou um cartão e me comprou um presente, queria me entregar como para ele retribuir o carinho, né? Então você vê, ele não precisava comprar um cartão para mim, ele não precisava comprar um presente para mim. E ali eu percebi que o sentimento não estava tão superficial e eu tinha que ir fora. Porque até então eu sabia que não ia render, mas eu gostava da companhia dele, ele da minha. E chegou um ponto que eu falei, não, acabou, chega, porque eu não vou conseguir, né, continuar sem me envolver. É Então, difícil. Você fez a escolha certa, porque eu acho que já foi até demais. Você tinha esperança no fundo, que isso ia conquistar o turco? não, não. Eu sabia Não. que Não não. era Eu joguinho da dona Gabriela, não, não. não, não, Que porque no eu começo, respeito o jogo. Bicho, eu respeito o jogo, não, entendeu? Eu mas tô não querendo é. saber quem você é. Não é. Porque quando ele descobriu quem eu realmente era, assim, né, de valores e quem eu era, ele falou, mesmo assim, não é o suficiente. E E se então você convertesse pro Islã de hijab e tudo? eu acho que nem assim. Ele Assim, nossa, tava ruim pro seu lado. Mas eu também não sei se eu me colocaria numa situação dessa, sabe? Eu não sei se eu abriria a mão de quem eu era. Ele falou que ele não teria problema em me levar na casa dele para apresentar para os pais como amiga, mas eu também não sou a Dona Maria da esquina que iria me submeter a isso também, né? Com todo respeito de quem faria, mas eu sou muito cabeça forte para isso, para me anular, né? Mas você tem notícia desse rapaz? Não, não tenho. Eu sei que alguns meses atrás, ele curtiu várias fotos do meu Instagram, todas as fotos que eu tava sozinha. Ele curtiu. Aí eu falei, dessa água eu não beberei. Bloqueei ele, falei, não. Aí, né, porque ele curtiu, eu fui no dele, eu vi que ele teve uma filha. E eu vi que ele foi para o Afeganistão se casar lá. Eu não sei, não quero saber. Bloqueei, tranquei meu Instagram, não pode mais ter acesso, porque não. E quando você perguntava pra ele, por que que você me faz de joguete e não uma filha sua? Igual você, né, de uma maneira Uhum. mais simples, foi isso que você falou. O que que ele respondia? Porque tem que ser alguém da minha religião e da minha cultura. Aí eu Ah, falava. só pode se respeitar, dever-se o respeito para uma mulher da religião e da cultura dele. E eu perguntei isso. Uma vez ele me falou que ele não poderia nem me assumir, muito menos ter algo sério comigo. Então eu sou só uma qualquer, assim, né? Então eu não tenho valor porque eu não nasci na sua cultura. E ele falou: na minha cultura tem que ser alguém de nós. Você não vai ser vista como alguém de nós e você não vai ter o respeito como alguém de nós. E não é culpa minha. Ele falava, não é minha culpa, mas eu tenho que seguir isso. É uma E coisa tão forte, tão óbvia que caminha com o tempo, de tempos em tempos. Eu fico pensando como é que tem gente aí que fica nesse zap da fuleiragem aí. Bom, a gente não está falando de presencial, não. Calma que, né? Vamos por etapas. Tem gente que ainda acha que está arrasando. Esse é o pensamento. Não estou julgando o pensamento aí do Mustafa, não. Esse é ele. Esse era o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, até voltar uhum. lá no profeta deles. Esse é eles. Isso é muito pouco flexibilizou, muito pouco mudou. Ele pode pensar diferente, mas ele vai seguir a cultura dele, ele vai seguir o pensamento da cultura dele, mesmo Falou se ele tudo. pense diferente. Ele pode pensar diferente, ele pode querer diferente, como a marroquina falou, a Mas ele marroquina não latina, vai. mas ele vai seguir outra coisa. 99,9%. Sempre tem um que escapa ali aqui, eu, né? Eu fui casada Uhum. com um turco.
foi totalmente na contramão aqui na Turquia. Eu lembro dos amigos dele. O povo ficava meio assim, o que é isso? De onde saiu isso? Eu era isso. Uhum. Isso. Bu. Bu. Me chamavam de Bu. Isso. Eu não esqueço. Mas sabe o que eu vejo muito acontecer no seu canal? Ainda mais quando são os scammers ou são esses jacus, né, agachados, eles sempre falam para as mulheres o que elas querem ouvir. E eu penso assim, por que você quer estar num relacionamento que as tias só querem ouvir eu te amo, bom dia, meu amor. Ai, porque eu sou assim, não, mas eu te amo assim mesmo. Quando você conhece alguém, você quer saber né, os seus pontos divergentes, tanto quanto os convergentes, né? Então, vocês querem discutir opiniões diferentes e isso é saudável. A gente está pensando assim, eu vou pular, picar a mula aqui de onde eu tô, vou picar a mula de onde eu tô, eu vou fazer minha caminha lá na gringa, a gringa é na guerra no meio do Iraque. E daí, melhor que o Brasil, você tá me entendendo? A cabeça da mana é essa, Muito é umas melhor. cabeças muito doidas, umas viagens muito doidas, entendeu? Né? Aliás, vamos pegar esse gancho aqui e já entrar no maridão, no militar. Então, Eu estava em off falando com ela, eu vou fazer um vídeo, eu tenho que esperar terminar a operação. Vocês que me acompanham no Instagram já estão sabendo da brasileira que está desaparecida na Turquia. Vou fazer um vídeo completo quando eu puder. Agora eu não posso falar mais nada porque começou uma operação, não posso falar nada. Ela realmente, como temíamos, ela desceu para a Síria. Tá? Ela desceu, ela está no momento acompanhada de terroristas. Não sabemos se voluntariamente ou não, se ela está à força lá, mas ela entrou com as próprias perninhas. Ela quis fazer parte. Ela desembarcou na Turquia dia 31 de dezembro, desapareceu dia 11 de janeiro, parou o contato completo com a família. Estou passar para vocês o desfecho assim que tivermos um. O marido da Gabi, conta aí, você que vai agora. Então, eu conheci o meu marido, ele tinha acabado de voltar da guerra, ele ficou 1 ano na guerra do Afeganistão. Ele tinha 2 meses que ele tinha voltado só. E então, assim, as pessoas não fazem ideia do que é esse processo de adaptação. E isso, claro, que interfere no nosso relacionamento. Mas olha a diferença. Por que o nosso relacionamento deu certo? A segunda vez que eu o vi, ele me apresentou para a mãe dele. A gente nem namorava, a gente não tinha nem se beijado ainda. A gente estava só se conhecendo. Ele me mostrou para a mãe e falou: essa é a brasileira que eu te falei, né? Não foi fácil o começo do nosso namoro, porque eu tive que me mudar da metrópole que eu morava para outro estado. Bem, assim, já assistiram Família Buscapé? Então, os integrantes da família provavelmente moram aqui onde eu moro. Mas você mora na casa militar, né? Naquele compound. A adaptação de volta à realidade é muitos traumas que ficam, muito pouco se pode conversar e falar sobre, mas eu sempre fui muito curiosa, então eu prefiro saber. Tem gente que prefere não saber, né? Por exemplo, a mãe dele não pergunta nada, não quer saber. E eu sou o contrário, eu quero saber de tudo. É engraçado, né? Porque ele foi lutar no Afeganistão, sendo que eu tive um namorado afegão. Mas eu vi outra perspectiva, ele me mostrou outra realidade. Não que o outro lá não tenha me falado sobre essa realidade do país, mas você vê pela perspectiva de alguém que está disposto a dar sua vida pela liberdade do seu país. E ele fala para mim: eu morreria por você. E eu falo: eu também, amor. Ele fala: não, você não sabe o que é, porque você nunca esteve numa situação que você estaria disposta a morrer por alguém, igual eu já me coloquei. E não é só ele morreria por mim, porque sou a esposa dele, que é muito fácil, mas ele falava: tinha soldado que eu conhecia no dia da missão. E quando a gente ia para missão, eu estava disposto a dar minha vida pela vida daquela pessoa que eu acabei de conhecer, porque ele é meu brother, né? Aqui eles chamam os soldados, quando eles estão na guerra, eles chamam um ao outro de brother, né? E o exército, a cultura do exército, o que eles ensinam é: todos estão dispostos a dar a vida deles pela vida dos outros soldados, mesmo que eles não conheçam, mesmo que eles não saibam quem são, mesmo que eles acabaram de ter uma briga lá antes de sair para a missão. Quando eles entram na missão, eles estão dispostos a dar a vida deles pela vida dos outros soldados. Quando eu comecei a conversar com meu marido,
e vi a possibilidade de eu realmente me mudar, da gente ter uma coisa mais séria. Esse meu ex-namorado, não namorado, né, mas o turco veio me mandar uma mensagem, meses já sem se falar, mandou uma mensagem, falou que estava com saudade de mim e tal. Eu falei, olha, não me chama mais, não me manda mensagem, eu tô me relacionando com outra pessoa, eu vou me mudar para tal lugar. E ele falou, não vai. Eu falei, mas eu quero um futuro, né? E ele falou, eu te pago um apartamento, eu compro um carro para você e te ajudo a começar na escola. Aí eu virei para ele e falei, eu não sou sua biscate para ficar sendo bancada por você e não ser assumida. Eu sou mulher de respeito, de valor, e eu mereço muito mais e muito melhor do que isso. Então, não apaga meu número, não me procura nunca mais. Pessoal, mais importante desse vídeo, mais que tudo, vou falar com vocês, é um recado que ela tem para vocês aqui agora. Ela me escreveu de uma maneira tão impactante que eu fiquei na dúvida. Eu falei, eu vou ler o e-mail dela, fazer daqueles lidos, eu não vou convidá-la não, que ela escreve extremamente bem. Ela falou, eu vou repetir o que ela escreveu, ela vai conversar com vocês, mas ela falou o seguinte: meu pedido é bem simples. Na verdade, é um apelo para essas meninas querendo ir se enfiar aí na fronteira da Turquia, Iraque e Síria, para onde meu marido está indo guerrear. Não faça a vida do meu marido, pai da minha filha, ser desperdiçada por suas ilusões descabidas. Eu imploro. Isso me chamou muita atenção, me comoveu. Trabalhe em cima disso aí. O que você agora é seu pedido às meninas? Com certeza. Meu marido é linha de frente. Ele não pode me contar muito, mas ele me contou já o que ele viu, o que ele viveu no Afeganistão. E agora, para onde ele vai, não é diferente. E não é brincadeira isso, gente. Nem por amor. Você não arrisca a sua vida por uma pessoa que você não conhece. Meu marido tá lá disposto a morrer pelos soldados que ele vai guerrear com. Ele está disposto a morrer pela minha liberdade e mesmo que indiretamente pela liberdade dos brasileiros, por exemplo. Não coloca a vida do meu marido em risco à toa, porque deixa eu te contar uma coisa. Eu não posso falar muito, mas o que eu vou falar, eu acho isso agora, eu acho que eu posso falar assim. Você, mesmo se você for por vontade, você é uma convertida, você nunca vai ser uma deles. Eu não pude ser uma deles morando num país de primeiro mundo. O que você acha que acontece num país? Vocês são objetos para eles usarem. Eles vão te usar para ser uma mulher bomba, para explodir, para pôr a vida do meu marido em risco. Se você não pode nunca mais voltar, não existe arrependimento, porque olha o caso da menina. Eu não sei qual a situação dela, mas você acha que alguém consegue escapar assim, fácil, sem mover uma operação, mesmo que você não vá lutar na jihad, não tem nada para você fazer lá, não tem nada para você lá, além de bomba, explosão, tiro, morte, sangue. Eles não têm coração, tá? Ô, Gabriela, você não acha um absurdo duas mulheres barbadas aqui, sinceramente, em câmera, ter que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para suas compatriotas não irem servir a guerra terrorista? Porque Olha não o tem tempo nada em que mais do que isso para você chegamos. fazer. Gente está se candidatando, né, para entrar para essa vida. Isso é muito complicado. Não tem nada além disso para fazer lá. Mesmo que o seu Mohammed não fala que ele não tem nada a ver com isso, você vai se meter nisso se você for para lá. Não tem nada para você fazer. Procura uma pessoa da sua cultura, porque meu marido, a cultura dele é diferente da minha, mesmo nós dois sendo ocidentais, e mesmo assim, tantas disparidades, tantas adaptações tivemos que fazer. Imagina uma pessoa que tem uma cultura. Eu lembro um rapaz, eu acho que ele é turco, que você entrevistou ele, e ele falou uma coisa que me impactou muito, e claro, me remeteu à minha história, mas também a gente pode levar isso para qualquer história. A nossa cultura não bate, não bate. Não importa se você quer, não importa se você ama, não importa se
vocês vão lutar contra o mundo. Não é assim, a nossa cultura não bate. Senhor Tanto Mehmet, uma casos, gracinha. Adoro o Senhor Mehmet. O Senhor Mehmet que se o adaptou bem tanto no de Brasil, né? casos, exatamente, o tanto de casos que a gente tem das meninas falando, a gente tinha tudo para dar certo, mas por causa da cultura a gente não pôde. Será que não é suficiente para elas entenderem que não, Não. não bate? Não Você é uma bate. amargurada, Gabriela, você é uma amargurada. Muito, muito. Invejosa. Você perdeu aquela Tanto é que ano proposta que vem toda. eu vou pro. Também eu vejo muito golpe do militar, né, Dani? Ele tem conexão para mandar uma mensagem para você no Facebook, ele tem uma conexão para te chamar por vídeo, tá? Se pedir o dinheiro e corre, porque quando você vai para a guerra, você recebe mais do que o dobro do que você receberia aqui como soldado. Então, você tem acesso ao seu banco pela internet. Então, se ele pode te mandar uma mensagem, ele pode acessar o aplicativo, ele pode chamar o comandante dele e pedir para resolver. É muito mais fácil de resolver as coisas para um militar do que as pessoas imaginam. Então, se ele Dinheiro pode não é o te mandar problema, tá vendo? Ele não ganha é. duas, três, sei lá, três vezes mais do que se ele ficasse Uhum. em casa. E ele tá pedindo dinheiro para você para quê? Não precisa... Se ele Gente, olha, pode te prestem mandar uma atenção. mensagem, ele pode chamar por vídeo, e eu falo isso por experiência própria. Ele tem a conexão para te chamar no Messenger, ele também tem a conexão para te chamar no vídeo. É E eles lá, eles têm coisa maior para se preocupar do que ficar namorando. Eu Então, não vou nem começar com você, não vou nem começar, que senão a gente não termina. Pessoal, ficou aí então o depoimento da nossa querida Gabi, ela que é esposa de um militar americano. Olha, gente, estamos chiquérrimos aqui hoje. A gente sempre ouve falar do militar americano, mas a gente nunca ouviu um de verdade, né? Ou pelo menos a esposa dele está aqui. É realmente um achado nesse canal. Aquele negócio, gente, como eu sempre falo para vocês, filtrem, né, as coisas, as informações passadas, elas foram experiências próprias da Gabi, mas ainda assim eu acho que é bem interessante vocês observarem as linhas gerais, né, e tentar juntar os pontinhos, é bem interessante para te preservar. A gente faz isso aqui para preservar você, seu coração, sua integridade, seu tempo, seu dinheiro, que às vezes gasta-se um dinheiro nesta besteira, né, seu dona Gabi? emocional. Seu emocional, com certeza, a gente faz isso para preservar vocês. Eu gostaria que todo mundo tivesse um amor correspondido nessa vida, independente que se um fosse de Marte e outro de Vênus. Obviamente. A gente gosta. Gente, o Instagram que eu mais gosto e mais dou curtida é o Cats of Instagram. Porque são os gatinhos do Instagram. Porque aquilo me enche o coração. A gente quer ver coisa bonita, coisa que te deixa feliz, que te aquece o coração. E aquilo me faz feliz, ver os gatinhos lá. E, obviamente, uma história de amor bonita te aquece o coração também. Isso que eu quero, que eu gosto. É por isso que eu faço isso aqui, não pelo contrário, que fique bem claro, né? Eu acho que os meus 270 mil inscritos aí sabem disso. Se você é novo, entenda isso também. Essa pequena mensagem que eu quis passar aqui no final. É isso. Obrigada, Gabi. E muito obrigada pela sua Obrigada a você. disponibilidade, pela sua coragem de vir aqui falar também, né? Apesar de estar à tarja, eu tenho certeza que você viria sem a tarja. Eu vi o seu jeito aí. Tranquilamente. Pois é, se não fosse o maridão militar. Então, Saiba os seus valores e não abra mão deles. Não abra mão de quem você é. né, não, pensa bem, fica mais esperta, gente. Poupa o tempo e a hora de vocês, essa E se você não bobeira que vocês quiser estão. saber o seu valor, não tem problema, só não vai se enfiar onde meu marido está na guerra para não colocar a vida dos soldados em risco e a sua vida principalmente em risco. Não vale a pena. Não existe amor no mundo que valha mais do que a sua própria vida. Falou e tá falado. Muito obrigada, Gabi. No mais gerais, até a próxima edição. Tchau, tchau, gente.